Todos encontraram? Daniel capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego, de sorte que estes homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abed-nego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam: ó rei, é verdade.
Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, pedimos nessa hora que o Senhor possa levar cativo o nosso coração e a nossa mente, para que possamos absorver, Deus, tudo aquilo que o teu Espírito tenha preparado para nós nessa noite, que nada venha nos distrair, Deus, nada venha cativar o nosso pensamento nesse momento. Queremos estar com os olhos do nosso coração fitos agora na tua presença e na tua palavra. Seja assim para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Amém, meus irmãos. No capítulo 3 do profeta Daniel, nós nos deparamos com um homem extremamente narcisista, presunçoso, orgulhoso, cheio de ambição, que na sua presunção é como se ele estivesse dizendo, através da inauguração dessa estátua, desse decreto que ele coloca, que o seu reinado ele subsistiria, que o seu reinado ele avançaria e nada seria capaz de barrar os seus intentos, os seus objetivos, os seus propósitos, o seu plano. Porque no capítulo anterior, nós vemos o relato do sonho que esse rei havia tido. Ele tem um sonho de uma estátua cuja cabeça era de ouro, os membros superiores de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro e os pés de ferro com barro. E ali o profeta Daniel tem a interpretação do sonho e diz para o rei: olha, a cabeça de ouro representa a Babilônia, você de fato tem um reino poderoso, conquistou o mundo inteiro, mas depois de ti virá um outro reino, que a gente sabe pela história que se trata do reino dos Medo-Persas. Depois virá um outro reinado, que nós sabemos pela história se tratar do reinado da Grécia, dos gregos. Até curioso está na região dos órgãos reprodutores, porque a Grécia até hoje influencia o mundo com o seu pensamento, com a sua filosofia. Até hoje a Grécia tem influência sobre o mundo. E depois virá um quarto reino, que é o reino de Roma, e ali haverá alianças frágeis, e no meio desse reinado, o sonho diz que uma pedra é lançada sem o auxílio de mãos humanas, pega no pé dessa estátua, e essa estátua ela começa a se espatifar, e essa pedra cresce e cresce até alcançar o mundo todo, e a gente sabe que essa pedra representa Jesus e o reino de Deus. É no período do Império Romano que nasce Cristo Jesus, e até hoje o seu reinado vai se expandindo como a semente da mostarda, que é a menor das sementes, mas se torna a maior das hortaliças. É como um fermento no meio da massa que a gente não percebe, mas vai avançando, avançando, conquistando nações. Onde a gente pensa que o cristianismo está se esvaindo, daqui a pouco ele ressurge com uma força poderosa em outro lugar, e o reinado de Deus não terá fim, ele avançará. E aí a gente vira a página da Bíblia e cai no capítulo 3 com uma estátua toda de ouro, como se Nabucodonosor estivesse dizendo: não é só a cabeça não, o meu reino não vai ter fim, o meu reino não vai, ninguém vai resistir ao meu reinado. É como se ele estivesse declarando essa ambição de crescer, de avançar, e a gente teve um pouquinho dessa ideia de
de imperialismo, de avançar, de conquistar, um pouquinho nessa semana com a guerra aí, com a invasão da Rússia na Ucrânia, né, as intenções da China em Taiwan, essa ideia de conquistar, de avançar, de estabelecer ali o seu regime, a sua visão de mundo, de querer colocar à força o seu governo, o seu reinado. Ele estabelece esse sistema. Quando você ouvir o som da música, você tem que se curvar. A modinha nova na internet, o pessoal, né, ouve a música, vai baixando essas 2 semanas aí, né? Que ele está dizendo, todo mundo tem que dançar conforme a música. Quando a música tocar, você precisa se prostrar. Quando a música tocar, você tem que se curvar a esse regime que ele estabeleceu. Porque como todo imperialista, como todo orgulhoso, prepotente, ele quer colocar um regime totalitário. Ele quer colocar suas leis, os seus valores, ele quer enfiar isso goela abaixo dos povos, das nações, da vida das pessoas. E aí esses jovens ouvem isso, tem que dançar conforme a música. Ontem a gente falou um pouquinho lá no nosso tempo, uma breve reflexão sobre o capítulo 1 de Daniel. Nós falamos um pouquinho das pressões que esses jovens já estavam enfrentando na Babilônia. Eles estavam debaixo do juízo de Deus, os judeus foram levados cativos para a Babilônia, sabiam que haveria um período de 70 anos, e eles estão vivendo essa tensão. E a gente falou um pouquinho sobre 2 tipos de pressão que a gente enfrenta, para não construir a nossa identidade em Deus, mas construir em outras coisas. Eu falei da pressão daquilo que nós chamamos de autorreferência, quando você vira um escravo da expectativa do outro. É o pai que planeja o futuro do filho, desde que ele nasce até quando ele entra na faculdade, que determina que ele vai casar, e o jovem sofre esse tipo de pressão às vezes na construção da sua identidade. Ou é a pressão de grupo que ele enfrenta na escola, na universidade, porque se ele não se amoldar às pressões do grupo, ele é ridicularizado, ele é colocado à margem. Hoje a gente tem a pressão da mídia, a cultura do cancelamento. Se você não repetir aquilo que as pessoas dizem hoje, que o sistema diz hoje, você é cancelado nas redes sociais, você é cancelado. E tem muito pastor que, por medo de ser cancelado, está se curvando à música, está dançando conforme a música pós-moderna, relativista, para não ser cancelado, para não ser zombado, ridicularizado, para não perder membros. Ele começa a dançar conforme a música. Está cheio de crente dançando conforme a música pós-moderna, para ele não ser colocado de lado, para ele não sofrer pressões, para ele não ser perseguido, não no nível de morte, né? Porque no Brasil a gente ainda tem essa liberdade, mas no nível de ser colocado de lado, de ser ridicularizado, de ter a sua carreira acabada, deteriorada. Porque tem muito profissional que não se curvou a muitas músicas tocadas, que foram alvos assim que quase acabaram com a carreira deles. Alguns tiveram a carreira por um fim. Jornalistas que não cederam ao espírito da época, a esse discurso todo que a gente ouve. E tem também, que eu citei aqui só para não deixar em branco, a pressão da própria ego-referência, que é quando você fala, eu não vou seguir o que os outros falam, o que meu pai fala, eu vou seguir o que eu quero, vou fazer a minha própria vontade. Olha, nenhuma dessas pressões a gente tem que seguir. A gente constrói a identidade, como falado ontem, naquilo que Deus diz. Eu me sujeito ao significado que Deus coloca no mundo, na realidade. E aqui esses jovens, mais uma vez, mostram a sua firmeza. Eles já haviam tido seus nomes trocados, que a gente falou ontem também. A pressão lá da Babilônia. Não é mais Daniel, Deus é o meu juiz. Agora o seu nome vai significar Beltesazar. Bel abençoe o rei, que era um deus da Babilônia. Não mais Azarias, e aí vai trocando os nomes, e todas as relações são com os deuses da Babilônia. Mais uma vez, esses jovens mostram firmeza. Primeiro, eles não se contaminam com a comida que o rei servia, que tinha a ver com os cultos da Babilônia. Eles se mantêm puros e confiantes em Deus. Mas aqui, mais uma vez, eles decidem, nós não vamos nos curvar, não vamos dançar conforme a música. O que a gente aprende aqui, que eu gostaria de tirar para nós, nessa pressão que a gente sofre como filho de Deus?
como crente aqui, na Babilônia que a gente vive, a primeira coisa que esses jovens nos ensinam é: não negocie os seus valores, não dê margem para ser persuadido em momento algum em relação à sua fé. Nabucodonosor fica sabendo da reação dos jovens, da atitude deles, e chama eles e tem um particular com eles. Nabucodonosor também não é bobo, porque aqueles jovens eram sábios, eles eram importantes para o reinado da Babilônia também. Então ele, diferente do que faria talvez com outros, ele tem um particular com aqueles jovens e diz assim: olha, é verdade mesmo que eu vi? Será que vocês não estavam meio desavisados? Talvez vocês não se curvaram, porque vocês não entenderam muito bem. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai tocar a música aqui só para vocês, e aí vocês se curvam, a gente acaba com esse mal entendido todo, cada um vai para sua casa, a gente fica feliz. Mas o curioso é a resposta dos jovens. Quando o Nabucodonosor começa a negociar com eles, eles dizem aqui no verso 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre esse negócio. Sabe, eu nem vou abrir margem para você persuadir a gente. Eu não quero nem saber da tua proposta, rei. Não quero nem responder nada quanto a isso. Não é uma postura de ignorância no sentido de não pensar sobre a sua fé. Isso aqui é uma postura de quem já está decidido sobre a sua fé, é uma postura de quem já conhece a Deus verdadeiramente, sabe que não existe visão de mundo que possa superar a visão do Deus de Israel, a visão cristã, não no caso deles, no nosso, e alguém que não precisa ouvir qualquer tipo de sugestão diabólica, contrária, porque eu já sei que servir a Deus é muito melhor do que qualquer outra coisa. Eu sei que Yahvé decretou aquilo que é verdadeiro, então eu nem quero parar para ouvir a tua sugestão. A postura deles é completamente contrária à de Eva, que depois de ouvir aquilo que era certo e errado, o que podia e o que não podia fazer, ela tinha a palavra de Deus como ética para a sua vida. Ela ouve Satanás falando por trás da serpente, que é um símbolo de astúcia, de sabedoria, e a serpente consegue seduzir ela, consegue falar com ela, consegue persuadir ela. Mas por quê? Por que ela já não jogou luz de cara com aquela conversa? Epa, que papo estranho é esse? O Deus que fez esse jardim disse algo que eu não tenho que abrir mão disso. Você está querendo me persuadir? Você está querendo fazer eu desconfiar da palavra dele? Que negócio, que papo é esse? Você está maluco? O que esses jovens estão fazendo é jogar a luz antes das trevas começarem a se expandir. Não tem papo não, eu não negocio valores. O que Deus estabeleceu é verdade, eu não estou aberto para ser persuadido de jeito algum. Eu não abro mão dos meus valores, da minha fé, não estou aberto para negociação. Não estou aberto para negociação. Esses jovens nos ensinam essa firmeza. Não vou abrir mão daquilo que Deus disse para mim. Eu não vou jogar fora os valores que Deus colocou para a minha nação. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que Ele fez na minha vida, eu sei o que Ele fez na vida dos meus pais, eu sei o que Ele fez na história de Israel. Eu sirvo um Deus fiel, que chamou Abraão e fez dele uma nação. Eu sirvo um Deus que pegou um grupo de escravos aqui, e lá do outro lado Ele formou uma nação pronta, com código moral, com leis, com valores, e uma nação forte. Eu vou te falar, uma nação que até hoje a gente olha para esses judeus, é um negócio impressionante. Se você pesquisar os prêmios Nobel, você vai ver que tem judeu até para lá. Tem muito judeu lá. Tem pesquisas científicas, é meio esquisito falar isso hoje, porque o pessoal, aquela coisa de igualdade, mas você pega que o povo mais sábio que passou é um grupo de judeus na história, são judeus. Os caras são crânios, os caras têm uma cultura, algo extraordinário, como eles conseguem conservar valores. É claro que a gente sabe que eles vivem num período ainda que a Bíblia chama de ainda sombra. A maioria deles não reconheceu a luz que chegou em Cristo Jesus. Mas o que eu falo aqui de exemplo para nós é essa firmeza naquilo que Deus estabeleceu. O cristão não pode negociar valores. Está cheio de cristão hoje abrindo mão muito fácil da fé. Está cheio de cristão que duvida da Bíblia, duvida da tradição da igreja, e aí ele começa a questionar, mas o cara não duvida dele mesmo, né?
Ele não duvida de onde veio essa interrogação, essas interrogações, esses questionamentos. Ele não duvida se talvez ele não abraçou alguma filosofia errada que está levando ele a questionar a palavra de Deus. Duvida de tudo, de Deus, da Bíblia, mas não duvida de si mesmo. Não abra mão dos seus valores, não negocie os seus valores, não dê margem para ser persuadido. Mas em segundo lugar, a gente lê aqui a confiança que esses homens têm no poder de Deus. A confiança que eles têm nas possibilidades da graça de Deus. Verso 17: se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar dela. O nosso Deus pode nos livrar, inclusive, dessa fornalha. Não está falando que Deus vai livrar, mas está dizendo, Ele pode. Ele pode. Paulo escrevendo para Timóteo, seu discípulo, na segunda carta, ele diz assim, o nosso Deus pode nos abençoar em qualquer área da nossa vida. Ele não está dizendo que se a gente for fiel, todo mundo vai ser rico, abençoado. Paulo diz, Ele pode, e eu creio que Deus pode tudo mesmo. Eu acho que Ele pode. Não significa que Ele vai fazer, mas significa que Ele pode. E eu não posso perder essa visão das possibilidades que a graça de Deus abre para nós. Às vezes a gente afunila muito. Às vezes a gente tem um olhar muito natural para as coisas, mas quando a gente olha a partir da graça, se abre aí um horizonte para nós gigantesco. O moço do profeta Eliseu saiu de casa e viu o exército da Síria e voltou apavorado. Mas Eliseu não olhava a partir do mundo natural, ele olha a partir da graça, ele olha a partir do Deus que pode, e ele vê um exército muito maior ao redor daquele exército da Síria, o exército do Deus vivo. Como cristão, é por isso que a gente ora pelos enfermos. Eu não acho que tem gente que tem dom de cura e vai curar sempre que vem, eu não acredito nisso não, mas eu acredito que eu posso orar porque Deus cura, Deus pode curar, e por isso que eu creio, porque Ele pode. Muitas vezes Ele não faz, como Ele não fez com o próprio Eliseu que eu citei aqui. O texto bíblico fala que Eliseu morreu por causa de uma doença. Espera lá, o cara fez um monte de milagre, mas ele morreu por causa de uma doença. Nem sempre Deus vai curar. O próprio apóstolo Paulo, provavelmente, tinha uma enfermidade crônica que afetava a sua visão, grave. Por isso que ele escreve para os Gálatas, eu sei que se vocês pudessem, vocês arrancariam os seus olhos e dariam para mim. Ele diz assim, veja com que grandes letras vos escrevo. Olha, quem escreve com grande letra é que tem dificuldade de enxergar, não é não? Você pega o relato lá de Atos, que ele faz menção, ele fala para o sacerdote, né, o cara está falando lá, aliás, Paulo está pregando, e o sacerdote faz uma menção para alguém dar um tapa na boca de Paulo, alguém dá um tapa na boca de Paulo, e Paulo fala, parede branqueada para ele, né? Aí o pessoal, como que você fala isso de uma autoridade? Aí Paulo fala, eu não percebi, eu não tinha visto. Agora, vocês já viram alguma vez as vestes do sacerdote? Não, era um carnaval só, era um negócio colorido, cheio de pedra. Como que o cara não viu, né? Só alguém que enxerga muito mal para não ver que o cara era sacerdote, com as vestes dele, com as vestimentas que ele usava. Paulo provavelmente tinha uma dificuldade, e ele diz assim, eu roguei para Deus tirar esse espinho, e ele diz assim, a minha graça é suficiente, você precisa desse espinho. Às vezes a gente precisa de espinho, porque senão você vai se achar o bonzão. Às vezes o espinho é a maior bênção na nossa vida, às vezes a enfermidade é uma bênção para nós. Eu me lembro de uma época de um pastor que estava ainda legal na cabeça de São Paulo, mas não vou nem citar o nome aqui, mas ele fala que um irmão no final do culto chegou para ele e falou assim, pastor, ora por mim, eu estou com um problema de saúde grave, não sei o que lá, papapá. E o pastor falou assim, tá bom, eu vou orar. E o pastor sabia que esse homem tinha uma dificuldade muito grande com bebida, e a bebida trouxe várias enfermidades para ele, não só cirrose, mas tinha várias enfermidades, e uma das enfermidades era consequência da vida dele desregrada em relação ao álcool. E aí o pastor falou, vem cá, vou orar. Falou, Senhor, aumenta a enfermidade dele. Opa, para de orar assim, pastor, o cara já tirou. Não, pastor, isso aí não é oração não. Falou, cara, porque se Deus te curar, eu tenho certeza que amanhã você está no bar de novo, acabando não só com a sua saúde, mas com o seu casamento, com a vida dos seus filhos, arrebentando com tudo. Não é só com a sua saúde, é com a tua família inteira.
Você nem vem na igreja, cara. Tua mulher vem aqui, chora doidado, porque você só dá trabalho para ela. Então, se de repente Deus te cura, você não entendeu nada da graça, ainda você está de novo lá. Então eu vou orar, porque quem sabe você fica aqui quietinho com Deus e muda de vida, melhora como marido, como pai. Uma oração estranha, né? Naquele caso, o espinho na carne era bom, para manter o cara ali. Então assim, eu não posso... Eu falei disso, porque eu estava falando da saúde, da gente orar. A gente ora porque Deus pode. Nem sempre Ele cura, mas eu sei que Ele pode curar, e por isso que eu oro. E muitas vezes Ele cura, algumas não. Mas a Bíblia fala assim: ore. Alguém enfermo, chame os presbíteros e ore. A oração da fé curará o doente. Se ele tiver cometido pecados, serão perdoados. A Bíblia, ela incentiva a gente a orar pelos enfermos. E a gente tem que orar como igreja, crendo que Ele pode. Ele pode te livrar. Eu tenho que ter essa perspectiva, porque aí abre-se os horizontes para nós da graça. Agora, eles mostram que além de confiar no poder de Deus, nas possibilidades da graça, porque ele fala, Ele pode, o nosso Deus pode nos curar, pode nos livrar. Você pode jogar a gente nessa fornalha, mas Ele pode. Aí o verso seguinte, ele diz assim: todavia, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua que o Senhor levantou. Aí aqui a gente aprende a ser fiel em detrimento das circunstâncias. Eles falam assim: o nosso Deus tem poder, Ele é muito mais poderoso que os seus deuses, Ele é muito mais poderoso que você, o reinado dele não terá fim, como Daniel interpretou. Mas mesmo que Ele não venha livrar a gente, mesmo que Ele não cure, fique sabendo, eu serei fiel até a morte, porque os que são fiéis até a morte receberão a coroa da vida. O nosso chamado como cristão não é para tudo dar certo, é para ser fiel. O êxito do cristão é a fidelidade, a lealdade ao seu Senhor. Esses caras, se Ele não curar, não importa, eu vou morrer servindo a Ele também. Eu vivo em obediência a Ele e eu vou morrer em obediência a Ele. Não importa se Ele vai livrar ou não. É lealdade, isso aqui é fidelidade, é resistência, firmeza. Não importa, o que importa é que eu vou servir ao meu Deus em vida ou em morte, como a gente costuma cantar, né? Te louvarei em todas as circunstâncias, né? Adorarei somente a Ti, Jesus. Todos os discípulos, nenhum deles, os apóstolos, nenhum deles morreu rico. Os caras não tinham nada, todos eles mortos, mas morreram fiéis a Deus. Mas a vida deles, a morte deles gerou uma semente extraordinária que fez o cristianismo alcançar o êxito que alcançou no Ocidente. Mudou a cara do Ocidente. Você pode criticar o Ocidente, mas se você olhar para o Oriente, você vai falar, você vai preferir morar no Ocidente, muito mais. A mulher tem muito mais dignidade do lado de cá, você não tem escravidão do lado de cá, você não tem um monte de coisa ruim do lado de cá, você tem coisas a melhorar, porque o homem é falho, e porque a gente está abrindo mão da fé cristã. Os valores que construíram o Ocidente, principalmente a América do Norte, são valores cristãos. Quem construiu os Estados Unidos da América foram puritanos. Foi gente que saiu da Inglaterra e foi construir a nova Inglaterra baseado nos princípios da palavra de Deus, inspirados por aquilo que Calvino fez em Genebra. Vamos construir uma nação livre, uma nação que teme a Deus. E eles influenciaram, porque eram nas últimas décadas, a grande potência mundial. Hoje já está se falando de nova ordem mundial. Vai ter uma nova potência surgindo aí, vai mudar a cara do mundo, porque os Estados Unidos está se mostrando enfraquecido, né? Especialmente com esse cara que está aí à frente, está falando de machismo tóxico na guerra, né? Como a gente brincou ontem. Aí o pessoal de lá olha e fala, meu Deus, esse Ocidente aí tá mamão com açúcar, e vamos para cima. Os caras estão discutindo coisas irrelevantes, enquanto esse pessoal está preparado aí faz anos. Mas os Estados Unidos foi fundamentado com valores, influenciaram o Ocidente, né? A própria Europa, evidentemente, a Alemanha e os países católicos e protestantes especialmente, porque as nações protestantes foram as que mais prosperaram, se você olhar,
só um olhar histórico você vai constatar isso, valores cristãos, gente que teve firmeza. Hoje o Ocidente está abrindo mão disso, e a gente está vendo um enfraquecimento. Que Deus dê graça, porque por mais que a gente vê o mundo e fica assim, o mundo vai piorar, de certa forma a Bíblia nos ensina a sermos otimistas, porque o próprio sonho de Daniel, a pedra, ela não para de crescer, a semente de mostarda se torna a maior das hortaliças, o fermento faz a massa crescer, ou seja, o reino de Deus cresce. Jesus diz assim: as portas do inferno não podem resistir à minha igreja. Todas as palavras são otimistas, para a gente ir para cima, vai para dentro, vai, encara. A gente tinha que ser mais otimista nesse sentido. Por mais que o mundo está, se a igreja se posiciona, ela avança, o reino avança. Mas aí a gente vê então esses jovens nos ensinando na pressão. Primeiro, eles tendo a capacidade de não negociar os seus valores, confiando no poder de Deus, nas possibilidades da graça, sendo fiel em toda circunstância, em detrimento das circunstâncias, se é favorável ou não, a gente vai continuar fiel. E aí a gente vê os desdobramentos da posição deles. Em primeiro lugar, a gente aprende aqui que Deus sempre vai estar conosco. Deus sempre vai estar caminhando ao nosso lado. Nabucodonosor manda os jovens para aquela fornalha, ela fica tão quente que quem joga morre só de se aproximar. Aí o verso de número 24, 25, assim, eu amo esses versos. Olha comigo. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não jogamos 3 caras lá? Eu fico imaginando às vezes ele olhando assim, contando, mas ele levanta depressa, fica, não era 3, por que eu estou vendo 4, andando ileso no meio do fogo, e o quarto parece um filho de Deus? Sabe quem está lá na fornalha? Cristo Jesus. Sabe quem está com você na hora da pressão? Cristo Jesus. Ele diz: eu estarei com você até a consumação dos séculos. Na hora do fogo, Ele está conosco. Na hora dos passos verdejantes, Ele está conosco, mas no vale da sombra da morte, Ele está nos conduzindo, porque Ele prometeu não abandonar nenhum dos seus, porque como a gente cantou, Ele não é homem para que minta, Ele cumpre as suas promessas, não porque você e eu somos fiéis, mas porque Ele tem zelo pela sua palavra, pelo seu próprio nome. É por isso que Deus, Ele cumpre. Imagina se Ele fosse cumprir por causa da nossa obediência, está lascado, tinha abandonado nós no primeiro momento. É porque Ele falou assim: eu serei leal à minha promessa. Então Ele zela pelo nome dEle, por isso que Ele não deixa de cumprir. É por isso que Paulo fala: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Sempre Ele vai ser fiel. Sempre Ele vai ser fiel. A promessa de Deus para Abraão, quando Ele fez a aliança, o pacto com Abraão, Ele deixa claro isso. Sabe quando Abraão fala assim: como é que eu vou saber que depois de velho eu vou ser pai de uma multidão, vou ter filho depois de velho? Aí Deus fala assim: vai lá, mata um animal. Eu falei: que resposta que é essa? Não faz nem sentido essa resposta. Como é que eu vou saber? Mate um animal, um novilho. A gente olha assim, não entende muito o que Deus está falando, mas naquele contexto Abraão sabia de cara, porque eles matavam um animal ao meio, o texto diz que vinha uma fumaça e passa entre o animal. Naquele tempo, na hora de fazer acordo, os povos antigos, eles cortavam o animal e passavam entre o animal, andando, como dizendo assim: aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, se eu não cumprir a minha parte no acordo, no pacto. Então quando Deus fala isso para Abraão, ele já entende. E aí diz que vem um sono sobre Abraão, e vem uma fumaça e consome tudo aqui, né? Passa ali, para mostrar, até na linguagem de Abraão, para ele entender: cara, eu sou fiel, pode confiar, creia, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Aí Nabucodonosor fica surpreso. Então, meu irmão, por que vale a pena a gente ter lealdade a Deus? Por que vale a pena confiar nas possibilidades da graça?
Por que vale a pena não dar margem para negociar os valores cristãos, os valores que Deus estabeleceu para nós? Porque você sempre vai ter a certeza que Deus vai estar do teu lado, mesmo na hora da luta, mesmo que for na morte, você vai ser consolado por Ele. Dizem os historiadores que John Huss, precursor de Martinho Lutero, morreu queimado cantando um hino. E aí há quem diga, que a gente não sabe até que ponto é folclórico, até que ponto é história, que ele diz assim: vocês podem estar me matando, mas daqui a 100 anos Deus vai fazer ressurgir um cisne, na linguagem que ele fala. 100 anos depois surge Martinho Lutero no cenário da Europa, com a reforma. Mas John Huss já tinha começado aquela reforma, já havia lançado as bases da reforma, teve o consolo de Deus. Quantos homens morreram, os primeiros cristãos, por gladiadores, por feras, e falavam, a gente vê relatos da confiança que Deus estava com eles. Policarpo: eu servi a Deus, fui fiel, e 80 e tantos anos da minha vida Deus foi fiel, por que agora no finalzinho vou negar Ele? De jeito nenhum, pode soltar os leões, estou pronto para morrer, porque Deus está comigo agora, me consolando. Então a presença de Deus. Segunda coisa que a gente vê de consequência, é que no fogo, Deus nos purifica. Você reparou aqui no versículo 25? Ele diz assim: eu porém vejo 4 homens, o que fala aí na sua Bíblia? Soltos no meio do fogo. Eles foram algemados, amarrados e jogados na fornalha. E aí o texto fala que eles estavam soltos. A única coisa que se queimou na fornalha foram as cordas. A única coisa que o fogo foi lá e alcançou foi aquilo que amarrava e impedia aqueles homens. Se você está andando com Deus, quando o fogo vier, a única coisa que vai queimar na tua vida e na minha vida é aquilo que nos prende a essa existência, é aquilo que amarra a nossa caminhada, é aquilo que nos impede de prosseguir. Porque Pedro vai dizer para a gente não se surpreender com o fogo que surge entre nós, porque ele serve para nos purificar, para nos melhorar, para nos tornar parecidos com Cristo Jesus. Eu não tenho que estranhar se o fogo veio, é porque Deus está à frente, conduzindo a minha vida, e vai melhorar a minha vida, vai purificar a minha vida. Assim como o ourives que vai purificando, olhando ali até sair as imperfeições, os defeitos, para quê? Ele percebe através do seu reflexo, quando aquilo está pronto. Da mesma forma, Deus, na graça dele, está com fogo, e quando ele vê o reflexo dele na tua vida e na minha, aí passa o processo. Tem coisa que precisa queimar em nós ainda, tem corda que precisa ser solta na minha e na tua vida ainda, ou não? Ou está cheio de gente boa demais aqui, todo mundo presta, está todo mundo bonzinho, está cheio de corda aí que Deus precisa queimar na nossa vida, Deus precisa desamarrar. Para quê? Para você caminhar, porque às vezes está difícil de caminhar, e vem o fogo só para, agora você é livre, meu filho, anda, para de ficar se amarrando em coisa aí, esquece essa existência, você não tem raiz na terra, porque você é cidadão da Nova Jerusalém. O fogo nos purifica. E por fim, meus irmãos, o texto mostra que Deus ainda nos habilita para sermos testemunhas da sua graça e do seu poder. Os homens saem, Nabucodonosor fica lá: não era 3, estou vendo 4, os caras andando de boa lá no meio do fogo, que negócio é esse? Aí vai lá, Mesaque, Sadraque, Abednego, vem para cá, e aí todo mundo reúne, os sábios ficam tudo em volta deles. Não tem nem cheiro de fogo no cabelo, não aconteceu nada. Fica claro o poder de Deus para aquele povo, a ponto da gente ver que esse homem fica completamente abalado. Esse rei presunçoso, que ainda não tinha se curvado depois do sonho de Daniel, no final do capítulo 3 ele está dizendo: não existe Deus igual ao Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. Não tem um Deus capaz de livrar alguém dessa forma. Mais à frente você vai ver um relato no capítulo 4, que foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. Nabucodonosor escreveu um capítulo da Bíblia, irmãos. Um rei pagão escreveu um capítulo da Bíblia, mostrando para nós que ele se converte ao Deus de Israel. Ele passa por um período aí de amolecimento no cérebro, fica igual um bocó andando,
e daqui a pouco Deus devolve a sanidade mental, e ele se curva completamente a esse Deus. Não tem como, ele se converte ao Deus de Israel. Ele vê isso na vida daqueles jovens, ele vê isso na vida de Daniel, e ele tem uma experiência na própria vida. Não tem como não cair de joelhos. Se a gente for fiel a Deus, mesmo numa dificuldade que esses homens enfrentaram, muito maior do que a nossa, vai ficar claro o poder de Deus exalando na nossa vida. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não entenda, você pode ter certeza, como diz o texto sagrado, a palavra de Deus nunca volta vazia. Me lembro de um congresso que eu participei, e aí eu estava ouvindo um missionário que trabalhava na missão Portas Abertas, nos países perseguidos, e ele conta a história de um missionário que vivia na China, trabalhava na China como missionário, e teve um desejo gigantesco de levar Bíblias para a Coreia do Norte, que era proibido. E ele conseguiu, tinha várias Bíblias lá, mas as Bíblias em mandarim. E mesmo assim ele tinha aquilo uma convicção grande que Deus o estava induzindo ele até a Coreia do Norte para levar as Bíblias, fazer missão na Coreia do Norte. E eu sei que o relato da história é que quando eles chegam na praia, eles estão com um livro, com caixa de Bíblia, os soldados coreanos chegam ali, e esse homem não tem tempo nem de entrar, ele é morto ali, fuzilado ali, a caixa de Bíblia cai ali, mata aquele missionário. Fala, mas que sonho que foi esse? Será que foi Deus? Um dos soldados coreanos pega a caixa de Bíblia, leva para casa. Naquele contexto, onde ele morava na região, eles tinham o costume de decorar as paredes de casa com papel, e o cara começou a pegar os papéis da Bíblia e colar lá na casa dele. Eu sei que alguns anos depois, um parente, um menino, visita lá o tio, não sei que parentesco que tinha, e o menino sabia mandarim, começa a ler aquelas folhas, aquelas páginas. Eu sei que esse menino vem a se converter, eu sei que começa um trabalho naquele país perseguido, e na ocasião o missionário falava de uma igreja escondida grande na Coreia do Norte. Ou seja, qual o sentido daquele missionário de levar a Bíblia? Você fala, ele morreu, será que ele ouviu Deus mesmo? Meu irmão, a palavra de Deus não volta vazia. Aquele homem teve coragem de morrer por causa da sua fé. Ele sabia onde ele estava entrando, ele sabia do risco que ele estava correndo, mas mesmo assim ele foi obediente à voz de Deus no coração dele. E quem olha de longe fala, mas ele foi à toa. Não, porque Deus levou ele, Deus faz as coisas acontecerem como bem lhe apraz. Não importa se aquele homem foi recolhido, até porque para o cristão, a gente tem a consciência de Paulo, muito melhor estar com Deus, com Cristo na sua glória, do que estar aqui. Esse homem tinha o coração em Deus, ele levou a cabo o seu projeto missionário, e Deus fez o resto. Era só para levar ali mesmo, e Deus fez do jeito que ele quis a obra dele. Deus usa cada um de nós para mostrar o seu poder e a sua glória, mesmo que a gente não entenda, amém? Seja leal a Deus, que nós possamos ser como esses jovens, confiar nas possibilidades do poder de Deus, da graça de Deus, não negociar os nossos valores, especialmente na educação dos mais novos, mas na nossa própria vida, evidentemente, a gente adorar a Deus em qualquer circunstância, não negociar de jeito algum a nossa fé, a gente continuar obediente, mesmo que a coisa apertar para nós aqui, para a nossa caminhada, mesmo que você corra o risco de perder um trabalho, mesmo que você corra o risco de ter perdas na vida, você tem que continuar obediente, porque aos fiéis até a morte receberão a coroa da vida, amém? Mas se o fogo vier, Deus está com você. Se o fogo vier, é para te purificar. Se o fogo vier, é para mostrar quão grande é o nosso Deus, amém? Vamos ficar de pé.